Começa agora, Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Jesus lindo, obrigado por todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Jesus lindo, obrigado pelas mãos, pelos pés, pela voz, pelo olhar, pelo pão, pelo vinho, a misericórdia, por nos perdoar. Obrigado pela natureza, o caminho que aponta a tua mão. Obrigado pelo canto dos pássaros, pela luz na escuridão. Obrigado pela natureza, o caminho que aponta a tua mão. Obrigado pelo canto dos pássaros, pela luz na escuridão. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo do meu coração. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, é tu esta canção. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo do meu coração. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, é tu esta canção. Pelas mãos, pelos pés, pela voz, pelo olhar, pelo pão, pelo vinho, a misericórdia, por nos perdoar. Obrigado pela natureza, o caminho que aponta a tua mão. Obrigado pelo canto dos pássaros, pela luz na escuridão. Obrigado pela natureza, o caminho que aponta a tua mão. Obrigado pelo canto dos pássaros, pela luz na escuridão. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo do meu coração. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, é tu esta canção. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus lindo, meu coração. Jesus lindo, Jesus lindo, Jesus. Bom dia, bem-vindos ao programa Estação Jesus Lindo. Aqui é a Rádio Estação Floripa. É um privilégio ter a sua companhia. Ouvimos na música de entrada do programa, música tema do programa, Jesus Lindo, música de Durk Costa, meu amigo do coração, que cedeu essa música para o programa e tem tudo a ver com o programa, porque aqui a palavra que é ensinada, a palavra que é dita todos os sábados, vai ser a palavra de Jesus.
O tema do programa de hoje é a armadura de Deus. E nesse tema eu quero estar dividindo com os irmãos um texto que está na palavra de Deus. Vou já para o texto e depois refletimos juntos. O texto se encontra em Efésios, carta aos Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo 10. Nessa carta, o apóstolo Paulo que escreveu tinha acabado de dar recomendações sobre como a família deve se portar, no respeito aos pais, os filhos respeitando os pais, os pais respeitando os filhos, dentro dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele vai fazer uma advertência sobre uma armadura da fé. Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, vestindo-se da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, irmãos. Essa revelação do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nos revela uma armadura espiritual. E nessa armadura espiritual, também nos revela qual é o nosso inimigo. O tema de hoje é a armadura de Deus. Quando eu estava preparando esse texto, irmãos, esse estudo, me veio que eu precisava falar de outras coisas antes de entrar no texto. Mas é importante a gente ficar com esse texto fixado na cabeça. Quando terminar o programa, que eu medite, que você medite sempre nessa armadura, porque ela deve nos acompanhar pela vida toda. Sem essa armadura, a gente fica vulnerável, fica um alvo fácil, porque a palavra nos revela que temos um inimigo. Aqui já ele nos ensina que a nossa luta não é contra as pessoas. A gente não está nesse mundo para lutar contra as pessoas. E sim existe principados e potestades nas regiões celestiais. Isso não é novidade para quem estuda a palavra de Deus, porque já no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, o qual o próprio Senhor Jesus menciona que leia o livro do profeta Daniel, numa outra passagem, quando ele está falando das coisas do fim, mas nesse mesmo livro de Daniel, tem um relato de uma oração do profeta Daniel, que ele orou para Deus intervir na causa dele, e um anjo veio dizer que desde o primeiro momento que ele orava, Deus mandou o anjo ir atender Daniel. Porém, existia um principado, uma potestade, que impedia do anjo chegar até Daniel. Então, é isso, para quem lê a palavra de Deus, não é novidade. Existe no nosso mundo físico coisas que nós não enxergamos. Existe uma luta espiritual sendo travada que nós não vemos. Mas a palavra de Deus nos ensina que temos que ter uma armadura. Essa armadura, ela passa por alguns detalhes importantes que eu quero dividir aqui com os irmãos. Ela fala que a palavra de Deus é uma espada. Nós não temos que pegar em armas para brigar pelo reino dos céus. Nós temos é que conhecer a palavra, porque a nossa luta é uma luta espiritual. Ela fala da couraça da justiça da verdade, que é Deus que nos dá. A partir do momento que nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, essa couraça começa a fazer parte da nossa vida, porque é a couraça de quem conhece a verdade. Ele fala também dos sapatos, das sandálias, calçados no Evangelho. Esse é um detalhe muito importante, irmãos, que eu quero frisar aqui, destacar bem. O Evangelho é fundamental na nossa caminhada cristã. E não tem outra maneira de ser mais íntimo do Evangelho, que é a boa notícia que Jesus nos trouxe e deixou a ordem para os seus discípulos, que viraram apóstolos,
de fazer mais discípulos e levar sempre esse evangelho. Por onde nós caminharmos nesse mundo, temos que levar o evangelho. Se nós formos calçados no evangelho da verdade, nós vamos saber trilhar o caminho correto. Agora, se nós calçarmos outros calçados, aí não conseguimos andar no caminho que Jesus quer que nós caminhamos. E existe um detalhe importante, que é o capacete da salvação. Você sabe que se um soldado é atingido em alguma parte do corpo, tem partes que são mais fatais. Se ele é atingido na cabeça, dificilmente ele vai conseguir seguir na batalha. E o capacete é para nos lembrar que o mais importante nessa caminhada, nesse combate, é alcançarmos a salvação que o Senhor tem para nós. O significado do nome de Jesus, no hebraico, é salvação de Deus. Salvação que vem da parte de Deus. É disso que Deus quer nos salvar. Esse texto, em Efésios, nos faz entender muitas coisas. Que estamos numa batalha, que temos um inimigo, e ali ele diz que não é as pessoas. O nosso inimigo são espirituais. E que nós estamos nessa luta pelo Evangelho, trazendo a boa notícia de Deus. Há pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, pessoas que não creem em nada, pessoas que creem em outras doutrinas. Essas pessoas não vão entender, talvez, a importância de ter uma armadura da fé, porque talvez entendam que a gente não está em nenhum tipo de luta, mas nós estamos numa luta espiritual. Essa luta se deu a partir do momento que lá no Éden, no livro de Gênesis, o homem decidiu virar as costas para Deus e andar com as suas próprias pernas. Foi avisado que a partir do momento que ele conhecesse o mal iria dominar ele. E de fato, a gente sabe o fruto, o resultado daquela desobediência. Já na primeira família, um irmão veio a tirar a vida do outro. E de lá para cá, quanto sangue inocente derramado. Essa luta é uma luta real, uma luta verdadeira. A gente pode ignorar ela, não dar importância para ela, mas de qualquer maneira nós passamos por ela aqui nessa terra. Tem um filme de ficção, que é Matrix, um filme antigo, que as pessoas estavam dentro de casulos, num estado de sono, vivendo uma vida que não era delas. E vinha um grupo e libertava eles, mas para eles tomar a escolha de se libertar, eles tinham que escolher entre saber a verdade ou continuar naquele mundo dos sonhos, que para alguns era bom. Então tinha uma pílula vermelha e uma azul. Conforme a que eles escolhessem, eles iam saber a verdade, ou se eles escolhessem a outra, eles iam continuar vivendo naquele mundo de ilusão. E nisso tem uma comparação, dá para fazer uma comparação, sim, com pessoas que não querem ouvir o Evangelho. O Evangelho veio para trazer a verdade para a humanidade, que nós estamos aqui de passagem, que Deus tem um plano maior para a nossa vida, um plano de vida eterna, e que nós temos um inimigo. E temos uma luta. Nesse filme tem um dos personagens lá que depois que descobre a verdade, a vida dele fica muito difícil, e ele chega a dizer, eu preferia não ter conhecido a verdade. E nesse mundo tem muitas pessoas assim. Elas têm um primeiro contato com o Evangelho, elas têm um primeiro contato com a verdade, mas essa verdade parece para elas muito dura, que a vida seria muito difícil. Então elas escolhem viver como se o Evangelho não fosse real. Já nesse nosso mundo, infelizmente, as pessoas são ensinadas desde criança por desenhos. Às vezes num desenho tem ali um anjinho do lado do Pato Donald, tem um diabinho do lado, como se isso fosse um Peter Pan da vida, fosse um conto de fadas, mas isso é algo muito real. Existe uma luta espiritual pela minha e pela tua vida. E essa armadura da fé é muito importante. Eu comecei o primeiro bloco falando da armadura da fé. No segundo bloco, nós vamos ver outro tema. Eu peço que você fique aí, que é muito importante saber os 3 passos que a gente vai discutir aqui, vai conversar aqui hoje nesse programa. Eu quero que vocês escutem agora comigo, vou estar aqui meditando nesse louvor também. A música é Efésios 6, do artista músico Anderson Freire, e eu quero que vocês reflitam nessa música, porque ela traz o texto bíblico. Vamos ouvir.
força e salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. Te amo, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi, ataquei. Com a mente protegida é só, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura sei, e com muita precisão me defendi, ataquei. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. Eu guardei os pés e do evangelho, espada, escudo e sou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, e quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi, ataquei. Você está ouvindo Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti.
Voltamos. Linda canção do Anderson Freire, Éfeso 6, a armadura da fé. No bloco 2, irmãos, eu vou dividir com vocês um relato da minha experiência pessoal. Eu procuro sempre ter muito cuidado com experiência pessoal, porque nesse fato eu concordo com os irmãos presbiterianos que eles dão muito cuidado com essas experiências pessoais para não virar uma doutrina, alguém não começar a seguir um ensinamento diferente por uma experiência pessoal. Muitas experiências pessoais são para a pessoa mesmo, para aquele momento que Deus intervir na vida dela, trabalhar algo, mas a gente tem que ter cuidado. Mas eu quero fazer um relato aqui calçado na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus. A primeira batalha espiritual que eu tive na minha vida foi quando eu era criança ainda, adolescente, eu tinha 13 anos. Eu vim de uma família onde minha falecida mãe, ela tinha outros segmentos religiosos, ela fazia uma mistura de muitas coisas. Então eu via dentro da minha casa o mundo espiritual acontecendo. Eu sabia que a minha mãe não fingia, ela vivia aquelas coisas. Recebia entidades, fazia sessão espírita dentro da minha casa. Depois ela também começou a praticar a Umbanda. E essa experiência na minha vida me fez, desde criança, saber que existia um mundo espiritual. Num determinado momento, a minha mãe, a gente era de Porto Alegre, foi transferida para uma cidade chamada Rio Grande, quando eu tinha 13 anos de idade. Estava num apartamento que a gente morava, a minha mãe, o meu falecido padrasto e eu. E eles estavam no quarto, eu estava na sala assistindo TV. Num determinado momento, comecei a ouvir uma briga muito alta e uma terceira voz. Mas eu sabia que não tinha entrado ninguém aquele dia na casa, não tinha tido visitas. Eu fiquei preocupado com o que era. Quando eu abri a porta, eu me deparei com a minha mãe deitada na cama, que ela era uma mulher pequenininha, né, baixinha, de baixa estatura. Meu padrasto era um homem forte, de 1,80 m, tentando segurar ela na cama e ela fazendo muita força, lutando com ele, totalmente desfigurada e com outras vozes. Então, naquele momento, eu não entendi o que estava acontecendo. Me veio um grande medo, um grande temor do que estava acontecendo. Eu me lembrava que naqueles filmes que a gente vê na televisão, quando acontece uma situação assim, normalmente vinha um padre para expulsar aquela coisa maligna, né? E eu me lembrei que na sala de casa tinha uma Bíblia de decoração que ninguém lia, uma Bíblia que ficava lá. Eu fui até a sala buscar essa Bíblia, era uma Bíblia pesada. Quando eu entrei com essa Bíblia no quarto, aqueles espíritos que estavam ali começaram a dar uma risada muito forte e disseram: tu não sabe nada do que está escrito nesse livro. E de fato não sabia mesmo. E aquele processo levou algumas horas ali, a gente fazendo as orações que a gente conhecia, tentando pedir para Deus que tirasse aqueles espíritos ruins que estavam ali. Uma hora falava com voz de criança, outra hora dizia que era um parente nosso que tinha partido e veio ali, daqui a pouco falava com uma voz forte, maligna, dizendo que veio ali para fazer coisas ruins. Então foi uma coisa muito marcante na minha vida essa passagem. Passaram-se os anos e eu comecei a estudar a palavra de Deus. Já não morava mais com minha mãe, já morava em outra casa e a minha mãe morava próximo de mim. Essa foi a primeira encontro com as trevas que eu tive. Eu não tinha a armadura de Deus que foi descrita em Efésios 6. Passado o tempo, eu estava na minha casa, veio uma vizinha da minha mãe de madrugada, aos gritos, dizendo: tua mãe está passando mal, ela precisa da tua ajuda, está acontecendo alguma coisa espiritual com a tua mãe. No caminho da minha casa até a casa da minha mãe, eu já fui orando. Ali eu já conheci o Evangelho, já fui mais preparado. Quando eu entrei na casa, tinha várias pessoas tentando segurar minha mãe, com muita força, e não conseguiu. Quando eu coloquei os pés dentro de casa, ela voltou ao normal, voltou a ser a pessoa que ela era. Passado o tempo, anos depois, eu tentando falar do Evangelho para minha mãe, ela não queria aceitar o Evangelho. E ela disse assim: olha, eu não creio da mesma maneira que tu crê. Esse Jesus que tu me fala, desde que eu sou criança, me dizem que ele vai voltar. E isso é uma coisa que eu quero deixar para o final, para falar sobre isso, final desse bloco. Eu não creio, mas uma coisa eu sei, que naquele dia, que tinha uma coisa muito ruim em mim, tu só colocou os pés dentro de casa e aquilo saiu de mim no mesmo momento. E eu disse: mãe, eu não fiz isso porque eu tenho algum poder, porque eu sou uma pessoa especial.
Eu fiz isso porque eu acredito no Deus que mandou o seu Filho Jesus aqui e que no nome dele, na autoridade do nome dele, todos os espíritos têm que obedecer. Foi nesse nome, foi nessa mensagem que eu entrei na tua casa. E ela começou a respeitar um pouco mais a minha fé. Passados-se os anos, infelizmente, o último encontro que eu tive com a minha mãe já era num leito de hospital. Ela estava muito mal, mal podia respirar e já estava com aqueles balões de oxigênio que se coloca no rosto. Eu estava ali do lado do leito dela, fazendo orações, em silêncio, porque o hospital estava lotado. E ela fez um sinal que queria tirar o respirador para falar comigo. Eu me preocupei porque o estado de saúde dela poderia piorar. E eu estava orando, a minha oração era a seguinte, irmãos. Eu disse, Deus, tem misericórdia dos enganos espirituais que a minha mãe viveu, mas cuida da vida dela, Senhor. Recebe ela nesse momento que ela está nas últimas forças aqui. Recebe, Senhor, que ela entenda que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E quando a minha mãe pediu para tirar, eu me aproximei, tirei a máscara, e a frase que ela me disse foi o seguinte, eu não posso falar porque eles não deixam. Ela me disse isso. E eu tive que pôr a máscara de novo na minha mãe porque ela começou a respirar muito mal. Esse foi um momento de muita luta espiritual, que o que eu pude fazer naquele momento foi ficar orando do lado da minha mãe, para que ela conseguisse vencer aquela luta, e que mesmo que fosse em pensamento, ela entregasse as suas vidas na mão de Deus, porque ela foi uma pessoa, infelizmente, que foi enganada a vida toda com doutrinas erradas, com ensinamentos errados. A armadura de Deus passa pelo Evangelho. Não adianta eu querer achar que lá no final da minha vida eu vou alcançar a salvação de Deus, se a minha vida toda eu virei as costas para a verdade. A primeira pessoa salva pela mensagem do Evangelho foi uma pessoa que reconheceu o Senhor Jesus como Senhor, que era um ladrão que foi crucificado ao lado do nosso Senhor Jesus. Enquanto um zombava, ele se arrependeu e disse, este homem não fez nada de errado para estar aqui. Nós fizemos, nós merecemos isso, mas ele não. E ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. E Jesus respondeu para ele, hoje mesmo entrarás comigo no reino do meu Pai. Então por isso que eu digo, irmãos, quando a gente ouvir a palavra de Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Vamos acreditar, vamos botar fé na palavra de Deus, porque ela é salvação, ela é palavra de vida. Eu espero, na glória, na misericórdia, ter um novo encontro com minha mãe, se assim Deus permitir que eu alcance a misericórdia dele. Eu não sou melhor do que nenhuma pessoa. Eu só espero encontrar a salvação porque eu creio no nome de Jesus, porque eu busco andar calçado no caminho do Evangelho. A minha mãe foi enganada a vida toda. E nisso, no segundo bloco, eu quero dividir com vocês que é um outro problema que nós temos hoje em dia. No tempo da igreja primitiva, precisava da armadura da fé para resistir às perseguições que estavam vindo, a perseguição do Império Romano. Mas hoje nós temos um inimigo maior. Se multiplicaram as igrejas, mas com falsos mestres, ensinando um evangelho diferente do que o Senhor Jesus ensinou. Isso faz muitas pessoas tropeçarem na fé. Eu conversei com muitas pessoas já no longo da minha caminhada que abandonaram o evangelho por causa de igrejas, por causa de decepções com pessoas. O que eu quero deixar bem claro aqui para todos que estão me ouvindo, que já passaram por alguma decepção, que abandonaram o caminho da fé, que o Senhor Jesus é perfeito e santo. Ele não falha nos seus caminhos. Ele é o general dessa batalha. Ele é aquele que nos conduz. Temos que ter cuidado para não nos desviarmos do caminho do Evangelho. Por isso precisamos usar a armadura da fé. É importante ter o conhecimento da palavra de Deus. E lembra quando eu disse que aqueles espíritos disseram, tu não conhece nada do que está escrito nesse livro? Então, só conhecendo a palavra é que a gente tem autoridade no nome de Jesus, de saber que Ele é o Filho de Deus. Quero deixar com vocês agora um louvor para nós ouvirmos juntos, muito lindo, que fala o nosso general é Cristo, da comunidade Zona Sul. Vamos ouvir juntos, irmãos.
Programa Estação Jesus Lindo com Paulo Bertoletti. Voltamos. Irmãos, toda vez que eu preparo um tema para esse programa, é com muito temor e respeito a Deus, a fé de cada um. São um momento muito importante na vida da gente quando a gente tem a possibilidade de falar de Deus para alguém. E eu tenho recebido muitos relatos, testemunhos, né, como a gente chama, de pessoas que estão sendo tocadas pela palavra de Deus. Eu fico grato a Deus, a honra e a glória é toda de Deus, por eu ser um instrumento aqui nessa rádio abençoada de estar levando a palavra de Deus. Eu quero pedir nesse momento que você que não é inscrito no canal da rádio, se inscreva para ajudar esse trabalho a crescer. Compartilhe os vídeos também. E também quero pedir para se inscrever no meu canal pessoal, Jesus Lindo, que vai estar passando aí depois um QR Code que você pode copiar e ter acesso ao canal. Assim você vai nos apoiar a manter esse trabalho também. Para a semana que vem, já está vindo bastante novidade também. A gente está crescendo em pessoas, em audiência, sempre em oração, buscando sempre a direção de Deus, e vai vir novidades boas para a semana que vem. Eu quero dividir com os irmãos, nesse bloco 3, um pouco do resumo do que a gente já falou. A gente já falou de uma armadura, a gente já falou de um inimigo, e agora eu quero falar dessa luta. Por qual motivo nós estamos lutando? Qual é o motivo dessa luta? Porque quem é que entra em alguma luta sem algum objetivo? Irmãos, a verdade é que Jesus fez uma afirmação que quase todo o programa eu repito, mas é porque isso é importante. Jesus disse que ele era o caminho, ele era a verdade, ele é, e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Eu quero dizer que Jesus, quando afirma que ele é a vida, é porque a vida está nele. Por isso ele foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Por isso ele nos prometeu que quem crê nele, ainda que morra, viverá. É por isso, esse é o objetivo final da nossa batalha aqui nessa terra, irmãos. É, lá no final, alcançar o que a palavra de Deus chama da coroa da salvação. É isso que é a coroa da salvação. Eu quero ler com vocês o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu muitas coisas para a igreja. Ele vai falar aqui, já no final da sua vida, depois de todo o seu ministério, de ter plantado muitas igrejas, de ter padecido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágios, ele foi apedrejado, ele passou por todas as dificuldades imagináveis e ele se manteve firme na fé. Olha como é a despedida do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que era um discípulo de Paulo no Evangelho de Jesus. Não é que Paulo fundou uma nova religião. Ele pregava o Evangelho de Cristo. Todo o apóstolo pregou o Evangelho de Cristo. Não existe um outro Evangelho. O Evangelho é o mesmo. É a boa notícia. Nós temos a maravilha e a bênção de ter na Bíblia 4 evangelhos. Mas os 4 apontam para Jesus. Alguns falam exatamente os mesmos temas, outros têm alguma particularidade diferente, mas todos apontam para Jesus. A boa notícia é a mesma. E a notícia é que Jesus já venceu. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Olha que lindo isso aqui. O apóstolo Paulo sabia que estava chegando o tempo dele do fim. Ele já estava em Roma, preso. Lá foi o final do ministério de Paulo. Um homem usado muito por Deus, que inclusive escreveu as cartas aos romanos, a igreja em Roma, das pessoas que ouviam ele. Por onde ele passou, mesmo que em cativeiro, ele levava a sandália do Evangelho. E ele nos deixa uma esperança que até no final da sua vida, ele nos deixa uma esperança. Que o Senhor Jesus prometeu a todo que ama a sua vida uma coroa da vida eterna.
Teve uma passagem em que os discípulos foram divididos num grupo de 70 e Jesus mandou de 2 a 2 para pregar o evangelho e deu autoridade a eles de curar doentes, de expulsar demônios, e eles foram nessa missão de 2 a 2. Quando voltaram, eles relataram para Jesus que estavam muito eufóricos, muito felizes. Ele disse, expulsamos demônios, fizemos grandes coisas. E Jesus disse, ó, não se alegrem por isso. Eu vi Satanás cair que nem um raio do céu. Mas vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. Esse tema de batalha espiritual é uma coisa que chama muito atenção, irmãos. Existe muita literatura sobre batalha espiritual. Mas a gente não deve ter um fascínio por ter autoridade, parecer que nós somos poderosos. Não, o poder vem da parte do Senhor. Nós somos instrumentos. Nós somos um vaso de barro. A glória sempre é de Deus. Jesus advertiu aqueles discípulos que eles não podiam ficar contentes por estar expulsando o demônio, mas sim por ter o seu nome escrito no livro da vida. E já no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus, escrevendo para as 7 igrejas, ele deixa a seguinte mensagem: cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então, meus irmãos, existe doutrinas que pregam uma vez salvo, sempre salvo. Isso é meio perigoso, irmãos, porque se fosse assim, não teria o perigo de Jesus nos avisar para a gente cuidar de ninguém tomar nossa coroa. Há um caminho para seguir, irmãos, e a gente deve guardar a fé como o apóstolo Paulo guardou. Combater o bom combate. Nós não devemos brigar com as pessoas pelo evangelho, Deus não precisa disso. Nós devemos andar num caminho reto, ter um bom testemunho com as pessoas da igreja, com as pessoas fora da igreja, mas manter o nosso caráter cristão, guardando a fé. O Senhor é o Espírito Santo que convence o homem. Eu tenho recebido testemunhos, e eu estou repetindo isso porque eu estou maravilhado, porque Deus está me fazendo isso para me incentivar a continuar nesse trabalho e mostrar que todo o trabalho para o Senhor não é em vão. O Senhor valoriza cada trabalho. Eu fico olhando para as visualizações e vejo que já tem um público fiel de mais de 100 pessoas que estão dando crédito a esse trabalho. Eu agradeço a vida de você que está assistindo, que está fiel aí na audiência. Eu peço que vocês nos ajudem em oração, orem pela rádio, orem pela minha vida, orem pela vida da equipe, do Marcos, orem por nossas famílias, para que a gente siga sempre com o Espírito Santo, sempre com a sandália do Evangelho, levando esse trabalho cada vez mais para frente. Mas para isso nós precisamos também que vocês façam a sua parte. Compartilhem esses vídeos. Não sejam tímidos de mandar esse vídeo para pessoas, às vezes, que vocês acham, não vai dar valor, não vai ouvir. Não esqueçam que o apóstolo Paulo, esse que ensinou através do Espírito sobre a armadura da fé, esse que falou no final lá, guardei a fé, aguardando a coroa da vida, ele foi um inimigo da igreja. Não existe para Deus missão impossível. A partir do momento que um homem e uma mulher escuta a palavra do Senhor e não endurece o seu coração, mas ouve a palavra, se arrepende, essa alma vai ser salva. Há uma festa. Jesus, uma vez, pregando aos discípulos, vieram os fariseus e perguntaram: por que o seu mestre come com pecadores, com cobradores de imposto? Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, foi e disse para eles: são os doentes que precisam de médico, não os sãos. Deus não pode fazer nada com um coração soberbo, orgulhoso, que acha que é melhor que os outros, que acha que é mais santo que os outros. Deus está procurando mansos e humildes de coração. Já lá no Sermão da Montanha, do Monte, ele falou: bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela palavra, porque deles é o reino do céu. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma boa notícia, mas ele nunca esconde a verdade. Se nós quisermos seguir a Jesus, seguir o Rei, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir ele dia após dia. Assim nós vamos chegar naquele dia e trocar essa cruz por uma coroa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu vai cumprir a palavra. E eu quero agora, meus irmãos, pedir para vocês, de todo o meu coração, que a gente escute junto esse louvor, que chama-se Vai Valer a Pena, de Juliano Som. Esse louvor, ele é feito com uma espiritualidade diferente.
ele tem uma mensagem que é para a gente seguir firme, porque por mais que a gente passe dificuldade aqui, vai valer a pena. E eu vou falar rapidamente de um vídeo que tem sobre essa música, que mostra um pai que tinha um filho só e operava trens. E no operar trens, ele levava o filhinho dele ficar com ele. Ele se descuidou e o filho acabou caindo num buraco aonde tinha uma manivela para mudar a trajetória dos trens. E nisso, vinha vindo 2 trens na mesma direção e avisaram o pai que ele precisava mudar a trajetória. Só que quando ele percebeu que os 2 trens iam se chocar, 2 trens lotados de pessoas, e o filhinho dele estava lá embaixo, se ele fizesse esse movimento para salvar um dos trens, ele ia perder o filho dele. E ele tomou a difícil decisão, pelo bem de todos os outros que estavam no trem, pessoas que não davam a mínima para ele, que não era do sangue dele, ele puxou e perdeu o filhinho. Eu estou falando essa história porque é isso que Deus fez por mim e por você. Ele entregou o seu Filho Santo, o seu Filho maravilhoso, por pessoas que não davam a mínima por Deus, por pecadores. Porque o amor de Deus é muito maior do que o nosso entendimento possa entender. Fiquem na paz e escute esse louvor. Que Deus abençoe a todos. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sabemos que vai, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te daremos, Senhor. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te diremos, Senhor, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sabemos, sim, vai valer a pena. Sabemos, vai valer a pena, vai valer a pena. Sim, sabemos que vai, Senhor.
Programa Estação Jesus Lindo com Paulo Bertoletti. Voltamos. Você ouviu aí essa linda canção, quis deixar ela por último, porque o tema é um tema difícil, um tema pesado, que fala de luta, que fala de coisas espirituais. E Deus sempre nos dá um refrigério na alma, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de paz, não é um espírito de confusão. Essa música diz no começo: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. O importante é seguir sempre a voz do Espírito Santo, porque Jesus prometeu que ele não ia nos abandonar, que ele estaria com nós até a consumação dos séculos. É esse Espírito Santo que aquece o meu coração, que aquece o teu coração e vai te guiar sempre no caminho do Evangelho. Quero pedir para você que ficou até o final, o meu agradecimento especial, em nome de toda a equipe, que você se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe. Quanto mais essa família crescer, mais poderemos trazer novidades para o programa também. Temos muitas coisas para fazer aqui por todo o programa. Temos ideias, mas precisamos também que cresça o compartilhamento. Eu peço para você que na semana que vem, venha estar conosco de novo, porque já tem novidade semana que vem. O meu agradecimento é às pessoas que dão crédito a esse trabalho e toda a honra, toda a glória seja sempre dada a Deus. Toda a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até o próximo sábado.